Boa tarde, pessoal. Aguardar uns minutinhos, a gente já inicia, tá? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eles já vão estar escutando lá. Depois você clica para ficar olhando para nós. Então, bom dia, boa tarde, para vocês que estão chegando agora. E só a câmera aqui aperta porque a fechada era para ligar. Ele manteve fechada, tá? Ele não dá. Quando abrir aqui, você pode ver sua câmera. Dá uma boa tarde para ver se eles. Onde que tá? Eles que vão escutar de lá. Todos estão com o áudio fechado. Ainda não entraram, entendeu? Quando sair esse negócio daqui, ó. Aí já escuta aí todos. você vai escutar. E o meu tá aberto? Pode fechar a sua que tá aberta, entendeu? Aqui, ó. E quando... Já veio essa daí. Boa tarde. Ah, agora foi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
Arlete, o Felipe já está aqui com a gente? Já sim, Felipe, você nos escuta bem? Ele está online. Oi, Samira. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tudo? tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Acredito que a gente já possa começar, Felipe. O pessoal já deu uns 5 minutinhos, até um pouquinho mais, né? Já tem bastante Sim. gente no online Podemos. conosco. Legal, legal. Então, pessoal, boa tarde. Prazer em falar com todos vocês, né? Que bom que conseguimos estar aqui nesse momento, outubro, num momento tão importante para falar desse tema tão relevante aqui, que é a reforma tributária, né? Bom, para quem não me conhece aqui, meu nome é Felipe Amaral, né? Eu sou advogado, sou tributarista. Aqui, cara. Força para mim aqui. Na realidade, agora não tem som. Pessoal, eu vou Pessoal. pedir, eu vou mutar todo mundo aqui, mas vou Eu pedir a mutei gentileza já, de- Felipe. Você mutou? Acabei de mutar legal. todos. Aham. Obrigado, Arlete. Então, pessoal, só voltando aqui, né? Então, hoje eu tenho aí mais de 20 anos de experiência no mercado, já passei por grandes multinacionais aí na minha carreira e atualmente eu estou como sócio aqui da TTMS. A TTMS é a consultoria, uma das consultorias, né, Samira, escolhidas pela Unipar aqui para apoiá-la na implementação da nova legislação da reforma tributária. Enfim, então a ideia hoje, vocês, fornecedores Unipar, né, a ideia hoje é passarmos um pouco sobre o que é reforma tributária de uma maneira mais geral. Vou trazer bastante pontos para vocês de impacto, principalmente naqueles que têm mais impacto para 2026, ok? Alguns pontos específicos que a gente já conhece do negócio da Unipar, que também são relevantes, ok? Então, o que eu vou pedir para vocês? Primeiro, obviamente, né, a reunião aqui vai ser gravada para que vocês fiquem com esse material posteriormente, mas o meu ponto, eu gostaria muito da atenção de vocês nessa próxima 1h50 minutos, para a gente explicar o que é a reforma tributária, discutir os pontos sensíveis e para que, se vocês tenham dúvidas, apontem as dúvidas, tá? Levantem as mãos, coloquem as dúvidas no chat. Eu vou deixar aqui combinado com a Arlete, que é do meu time, Arlete. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas, obviamente, até para respeitar a agenda, né? A minha sugestão aqui é que as pessoas, né, se a gente não conseguir responder, coloquem as dúvidas no chat. Tá, Samira? A gente anota todas as dúvidas e depois a gente pensa de uma maneira geral, né? Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, às vezes uma pessoa não fez a pergunta, mas outra fez. A gente pensa aqui em como compartilhar, tá? Arlete, eu vou te pedir uma gentileza. Você pode compartilhar o material da sua máquina, por gentileza, que aí fica mais fácil de eu explicar. Enquanto a Arlete vai compartilhando, pessoal, eu quero começar aqui a explicação. Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês, para a gente tomar cuidado, é o seguinte. Existem duas grandes discussões tributárias em andamento no Brasil. Uma é a reforma do consumo, que é essa aqui que nós estamos falando hoje, que é aquela que incide na tributação sobre produtos e serviços e direitos, vou explicar no detalhe, essa é uma discussão. E nós temos outra discussão, que é a discussão sobre a renda, né, que aí sim discute dividendos, lucro real presumido, enfim. Então, essa segunda discussão, que é de imposto de renda, ela é uma discussão à parte que não é objeto da nossa conversa, porque ela não é objeto dessa legislação, ok? Então, já para ficar claro, nós vamos falar sobre tributos sobre o consumo, ok? Por que eu faço sempre essa abertura inicial? Porque é uma reforma que impacta, obviamente, a forma de precificação, os tributos que incidem sobre cada uma das atividades econômicas, mas basicamente ela também é uma reforma que ela busca equalizar um pouco os setores econômicos, ok? Ponto de atenção desde já, pessoal, não é uma mudança da área tributária, ela é uma mudança que vai impactar as empresas de uma maneira geral, e é essa visão que eu quero trazer aqui para vocês, ok? Então, de novo, por favor, fiquem super à vontade. Eu sempre falo isso para a Samira, né, Samira? Assim, não é uma aula, não é, né, que não tem lição de casa, pelo contrário. A nossa meta aqui é compartilhar o conhecimento com vocês, e a meta da Unipar é levar para vocês, fornecedores, conhecimento sobre o tema,
e pontos estratégicos e relevantes para que a relação entre as companhias continue fluindo da melhor forma possível durante a implementação da nova legislação, ok? Não sei, Samira, você quer fazer algum comentário inicial? Senão, eu vou seguir aqui com o material. Sim, vou falar rapidamente. Boa tarde, Vai lá. pessoal. Obrigada pela Boa. presença de todos. Hoje estamos aqui mesmo para a gente fazer essa troca de conhecimento. É uma iniciativa que a Unipar teve também para a gente ter um pouco mais para firmar essa relação que nós temos comerciais. E tá todo mundo ali na mesma página, aproveitar para tirar um pouquinho de dúvida, o que a gente puder contribuir também para a preparação de vocês. Eu sou responsável, sou da área tributária, estou responsável aqui pela implementação da reforma tributária. A TTMS está nos apoiando nesse projeto. Então, aproveitem esse momento e sintam-se à vontade para perguntar. O que a gente não souber, a gente depois troca a figurinha e corre atrás aqui, tá bom? Obrigada, aproveitem aí. Obrigada, Felipe. Obrigada, Arlete. Obrigada, gente. Que é isso, a gente que agradece o espaço aqui, Samira. Vamos lá, Arlete, pode passar, por gentileza. Vamos entrar aqui no tema, pessoal. Eu acho que, de novo, né? Como eu falei, a ideia aqui é a gente contextualizar vocês sobre a reforma, destacar esses impactos que vão ter no consumo, mostrar um pouco do que a Unipar já está fazendo, né? Mas, principalmente, é isso que a Samira falou, criar esse ambiente de troca de informações, de tirar dúvidas mesmo, por quê? E isso precisa ficar claro na cabeça de todos vocês, fornecedores Unipar. A reforma tributária, ela precisa ser implementada adequadamente por todas as empresas. Então, não adianta só a Unipar estar preparada, também não adianta só os fornecedores estarem preparados, todos precisam estar bem preparados e trabalhando de forma uniforme para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, ok? Vamos lá, Arlete. Legal. Aqui uma visão geral da reforma tributária. Então, só para ficar claro aqui, né? Como funciona a tributação hoje? Hoje, todas as companhias de vocês, ou basicamente todas as companhias, estão sujeitas ao PIS e a COFINS, que são tributos, né, contribuições federais que incidem sobre a receita. Então, independentemente se você está no lucro real, no lucro presumido, se você presta serviço, se você, enfim, é transportadora, se você é uma transportadora, se você não é, se você é um escritório, se você é uma consultoria como nós aqui, todas as companhias, em geral, estão sujeitas ao PIS e COFINS, ok? Âmbito federal. Âmbito estadual e municipal, temos o ICMS, que incide basicamente na venda de mercadorias, e aí transporte interestadual, intermunicipal, energia elétrica, telecom, enfim, e o ISS, que ele é um tributo municipal para a prestação de serviços, ok? Então, isso é como funciona hoje. Então, vocês, fornecedores, a maior parte de vocês, se não a totalidade, está sujeito ao PIS e COFINS, seja na modalidade do lucro real ou do lucro presumido, quer dizer, não cumulativo ou cumulativo, os vendedores de mercadoria e transportadoras ICMS e aqueles que, enfim, prestam serviços estão sujeitos ao ISS, ok? E ainda tem alguns prestadores que potencialmente podem estar aqui, que trabalham, por exemplo, com cessão de direitos, como royalties, licenciamentos, ou arrendamentos e aluguéis, que hoje são atividades econômicas que não estão sujeitas nem ao ICMS nem ao ISS. E a gente vai voltar nisso daqui a pouco, ok? Além de tudo isso, nós temos o IPI, né? Para quem é fornecedor de mercadoria, a gente tem grande parte das mercadorias no Brasil hoje sujeitas ao IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Legal. O que vai acontecer com a reforma tributária? PIS e COFINS deixam de existir, né? E passa a existir a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços a nível nacional. ICMS e ISS deixam de existir e passa a existir o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a gente vai ter, então, o IVA Dual. Quer dizer, nós teremos dois novos tributos, CBS e IBS, que, embora sejam tributos diferentes, eles vão ter a mesma base de cálculo, né? A mesma forma de calcular. Então, a gente chama de IVA Dual, porque são dois tributos diferentes, mas que têm a mesma base de cálculo. E lá no lado do IPI, o IPI, né, ele no futuro será extinto e será implementado o imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? O imposto seletivo
é o que, né, nós chamamos aqui na literatura de imposto do pecado, porque assim foi falado, que é um imposto que foi criado para incidir em produtos que sejam danosos ao consumo humano, ao meio ambiente, por exemplo, armas, bebidas alcoólicas, cigarros e assim por diante, ok? Só um dado para todos que estão aqui, de novo, aqui, né, nesse nosso viés de compartilhamento de informações, existem 174 países na OCDE que aplicam esse modelo de tributação de IVA e o Brasil, né, não aplica até então. Então, de fato, essa mudança é uma mudança para trazer o Brasil para um modelo de tributação internacional, ok? Bom, alguma dúvida pontual até aqui? Porque agora eu vou passar para as regras novas. Alguém tem alguma dúvida? Acho que ninguém levantou a mão, então vou passar aqui para a próxima, né? Vai lá, Arlete, por gentileza. Legal. Agora, pessoal, agora é a parte mais importante, que é entender as novas regras, tá? Bom, regra número 1. Base ampla de incidência. Isso quer dizer que o IVA incidirá sobre todos os tipos de transação entre as empresas. Vou repetir. Todos os tipos de transação entre as empresas. Então, vamos voltar no comentário que eu fiz no slide anterior. Lembra que eu falei para vocês, olha, todas as empresas pagam PIS e COFINS. Vendedores de mercadoria pagam ICMS, prestadores de serviço pagam ISS, mas quem trabalha com aluguel e arrendamento, por exemplo, não paga nem ICMS nem ISS. Essa regra foi alterada. Agora, todo mundo vai pagar IVA. Então, aluguel paga IVA, arrendamento paga IVA, licenciamento de uso de marca paga IVA, royalties, IVA, venda de mercadoria, venda de serviços, todos os adiantamentos. Então, todos os tipos de transação entre as empresas passam a estar na base do IVA, ok? O que mais entra na base do IVA? Multas, juros. Então, tudo isso entra na base do IVA também, ok? Então, por que eu estou falando isso aqui, fornecedores Unipar? Porque é importante vocês entenderem nas empresas de vocês e na relação com a Unipar, qual é o tipo de transação que vocês têm e já começarem a mapear que todas elas precisarão ter IVA, ok? E isso, obviamente, será exigido pela Unipar, né, de acordo com a legislação. Então, tudo precisa ter o IVA aqui, ok? Então, esse é um ponto bastante importante. Segundo ponto bastante relevante, tributação no destino e alíquota única. Então, vamos passar por esses pontos. O que quer dizer tributação no destino? Hoje, a tributação do ICMS e do ISS, na sua maior parte, não na totalidade, mas em sua maior parte, ela incide na origem. Isso quer dizer que, se você é uma empresa prestadora, né, eu vou dar um exemplo aqui, nosso, TTMS, nós somos uma empresa que estamos sediadas na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e prestamos serviços para a Unipar, né, que tem CNPJ na cidade de São Paulo, por exemplo. O ISS da nota fiscal que eu emito fica para o município de Campinas. Da mesma forma, né, que os produtos que a Unipar vende, ainda que ela venda para outro estado, a maior parte da tributação, na maior parte das vezes, fica dentro do estado de São Paulo. E assim, né, e assim sucessivamente. Qual é o ponto de mudança aqui? O ponto de mudança é que, com a reforma tributária, a tributação será no destino. Isso quer dizer que, se a Unipar abrir uma unidade, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, e vocês forem prestar um serviço para a Unipar, vocês vão ter que respeitar a tributação do município do Rio de Janeiro, ok? Então, é só para ficar claro, pessoal, que a lógica da reforma tributária é a inversa do que a lógica que é hoje. Então, vocês vão ter que ter muito claro onde estão os seus clientes, e no caso da Unipar, onde está a Unipar, o CNPJ que vocês estão faturando, e é aquela tributação que vocês têm que respeitar, ok? Por que é que eu falei, o município do Rio de Janeiro, o município de São Paulo?
Vamos agora entrar na parte da alíquota única. O que que acontece? Nós teremos uma alíquota da CBS que vai valer para o país inteiro, ok? Assim como hoje é o PIS e COFINS. Nós teremos uma alíquota por estado. Então, aquela lógica dos NCMs, ela é quebrada, né? Hoje você tem o ICMS para o NCM X, outra alíquota para o NCM Y e assim por diante. Isso deixa de existir, então vai ser uma alíquota para o estado de Minas Gerais. Então, todos os produtos e serviços consumidos em Minas Gerais vão ter uma alíquota. Uma alíquota para São Paulo. Todos os produtos e serviços e aluguéis em São Paulo vão ter aquela alíquota. E depois nós teremos uma alíquota por município. Então, o município de São Paulo vai ter uma alíquota. Todos os produtos e serviços consumidos em São Paulo vai ter uma alíquota. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a lógica das alíquotas é por NCM. E na reforma tributária, a lógica das alíquotas é geográfica. Quer dizer, uma alíquota da CBS para o país, uma alíquota do IBS para cada estado e uma alíquota do IBS para cada município, né? Lógico, ali ressalvado do Distrito Federal, que tem duas funções. Mas, em resumo, meus caros, a ideia da legislação é que seja geográfica. Então, vocês precisam saber qual é a tributação do município Vai para valer o qual uma vocês... multa por quilo também, não é? O que eu tenho aqui é o de 50 miligramas. Normalmente é o de 100. Já resolvi aqui, mas vamos lá. O ponto é, vocês precisam saber muito bem onde está o cliente de vocês. Então, alinhar com a Unipar. Olha, Unipar, eu vou faturar para esse CNPJ que está no município X. Então, essa é a tributação que eu vou colocar na minha nota fiscal. Tá claro até aqui os pontos 1 e 2? Alguém tem alguma dúvida? Tem duas dúvidas, Felipe. Então, você quer falar para mim, o Arlete? Falo, Deixa eu sim. ver. O Roberto perguntou se as MS também vão pagar o IVA e disse que eles estão no lucro presumido. Essas microempresas, né? Desculpa, peraí, deixa eu tentar ler a pergunta que fica mais fácil, tá? Tá no PIR ali. Então, a dúvida aqui é o Roberto que perguntou, é isso? Isso, Roberto. Conseguiu visualizar? Quer fazer sua pergunta ao vivo aqui, Roberto? Que pode ser a pergunta de outras pessoas também. Deixa só eu abrir para eles, então. Roberto, né? Ó, enquanto o Roberto a gente não consegue pegar, eu vou responder de uma forma geral, tá? Tem um slide aqui de lucro real e lucro presumido, mas isso aqui vale para empresas tanto do lucro real quanto do lucro presumido, tá? Não tem mais diferenciação do ponto de vista de CBS se a empresa está no lucro real ou no lucro presumido. Hoje nós sabemos que quem está no lucro presumido tem um regime cumulativo e quem está no regime no lucro real está no regime não cumulativo. Agora, essa lógica é quebrada também e todo mundo passa a entrar na sistemática da CBS e IBS novos, ok? Tem uma discussão mais específica, que até pode ser, a gente vai falar rapidamente, mas depois a gente pode até passar algum tipo de material que a gente já tenha pronto, mas fornecedores, por exemplo, que estão lá no Simples Nacional, terão que fazer uma opção entre migrar para o sistema novo ou manter-se no Simples Nacional. E aí tem alguns efeitos aqui, tá? Então, tentei responder aqui a pergunta. Tem uma outra pergunta que eu vi, tem uma outra pergunta que eu vi aqui, é se os NCMs vão deixar de existir. Não. Os NCMs não só não vão deixar de existir, como eles ganham uma importância maior ainda. Por que eu estou falando isso? Porque lembrem-se que NCMs são utilizados para definir qual é a alíquota. Então, as alíquotas, né, eu falei, tem uma alíquota geral, mas, na verdade, são 4 alíquotas. Uma alíquota de 100%, uma com redução de 60%, uma com redução de 30% e a alíquota zero, por exemplo, para a cesta básica. Não é o caso dos fornecedores da Unipar, pelo tipo de negócio, mas imaginem, eventualmente, que a sua empresa fosse uma produtora de arroz, e arroz está na cesta básica, tem alíquota zero, então tem que ter NCM. E também é utilizado para importação e para outras finalidades, ok? Então, e além disso, pessoal, uma coisa que a gente fala muito, né, para os clientes nossos aqui é
o sistema do fisco vai ficar cada vez, né, já está muito mais completo para analisar NCMs. Então, assim, aquela NCM que você usa genérica, 9999, o sistema do governo vai começar a bloquear. Aquele código de serviço genérico, que é todos os serviços são o mesmo serviço, o sistema do governo vai começar a bloquear. Então, não só a NCM ela continua existindo, como ela é muito importante, tá? Eu acho que esse é um ponto. Eu estou tentando ler de uma maneira geral aqui, pessoal. Tem bastante perguntas, mas só para responder. O Johnny perguntou um pouco sobre retenções, tá? A legislação nova não prevê mais retenções. Então, eu vou explicar por quê nas próximas bolinhas aqui, eu vou explicar nos próximos passos, mas no final do dia não teremos mais retenções desses tributos, ok? Pode ser retenção de INSS, IR-fonte, isso continua, mas retenção de ISS, por exemplo, na reforma tributária vai deixar de existir, tá? Então, tentando responder de uma maneira mais geral aqui, eu deixei o PIR aberto do meu lado aqui, agora eu consigo ver, né? Conforme vocês forem colocando aqui, eu vou tentando trazer na conversa aqui. Bom, vamos lá. Cobrança por fora, pessoal. O que quer dizer cobrança por fora? Hoje, quando vocês vão prestar lá um serviço ou vender uma mercadoria para a Unipar, vocês têm que fazer o famoso gross-up, né? Quer dizer, colocar o imposto por dentro. Aí, agora, né, teve a tese do século, o ICMS saiu da base do PIS e COFINS, mas o PIS e COFINS continua na base do ICMS, o ISS na base do PIS e COFINS, o PIS e COFINS na base dele mesmo, enfim. Na legislação nova, a cobrança vai ser por fora, ok? Então, se você está prestando um serviço para a Unipar de 100 mil e a alíquota total for 30%, vai ser 30 mil de tributação, ok? Então, e a nota fiscal que vocês vão emitir vai ser de 130 mil. Então, um modelo muito mais similar ao que acontece em outros países, alguns de vocês já devem ter visto, ou se tiver a oportunidade de viajar para outros países, é um modelo que é, né, mais utilizado na Europa, Austrália, Canadá, e nos Estados Unidos, embora os Estados Unidos tenham uma tributação por trás que é um pouco diferente. O CST, a gente vai falar dos CSTs em breve, tá? A gente fala dos CSTs já, mas deixa só eu seguir aqui, eu volto, anota aí que eu volto no CST. Então... Os meninos podem chegar agora, a Maria falaram isso. Acho que a gente abriu o microfone... Eu tô silenciando aqui conforme abre, que ele demora um tempinho, dele libera todo mundo de volta, e daí ele abre, tá? Mas já fechei. Fechou. Pode deixar que eu vou fechando aqui para você. Legal. Vamos lá. Pessoal, base ampla de créditos, ok? O que quer dizer base ampla de créditos? Bom, deixa eu só... Eu vou deixar... O Ricardo levantou a mão aqui. Vai lá, Ricardo. Coloquei uma pergunta a respeito da tributação. Para mim está muito clara a questão da tributação de serviços e produtos. Hoje nós faturamos, além de produtos e serviços, também faturamos locação, tá, de ativos da nossa empresa para a Unipar e outros clientes. E fica claro que hoje a tributação de PIS e COFINS vai passar para a IVA, que é IBS e CBS. Okay? Isso está tranquilo. O problema é que até o momento o governo não se pronunciou sobre a forma ou o documento de cobrança. Hoje a cobrança é através de uma simples fatura, né? E nós não temos um documento eletrônico até o momento para isso. É de entendimento também de vocês que para 1º de janeiro de 2026 continua com uma simples fatura até que o governo se pronuncie e regulamente esse tipo de operação? Olha, Ricardo, eu vou te falar uma coisa que é... Bom, enfim, a gente sabe que no Brasil até o passado é incerto, né? Então é difícil de prever o futuro. Mas o que eu vou te dizer é o seguinte: concordo com você, o governo não tem uma forma ainda. Nossa expectativa como consultoria do que a gente tem visto no mercado é que isso saia em uma nota técnica antes de janeiro, ok? Então... a foto de hoje não tem como emitir uma nota porque não tem nas notas técnicas qual é o documento para isso, ok? O que precisa ser feito? Toda outra análise, né? A análise do Seclastrib, outras coisas que eu vou falar aqui. Mas eu concordo com você, se chegar lá em janeiro e teoricamente não tiver o documento, não há como emitir o documento. O que eu sugiro sempre, obviamente que nós temos vários clientes aqui que têm receita de aluguel, o trabalho que fazemos com eles é para preparar todo o sistema, preparar toda a análise tributária
e deixar só a dependência do tipo de documento, que aí, a hora que sair, todo o resto já está feito, ok? Mas eu concordo com você, se nós não tivermos esse documento, a gente não vai conseguir, de alguma forma, emitir a nota fiscal, tá? Mas é um ponto de atenção, Ricardo. Assim, acho que minha sugestão aqui para quem para quem, né, tem serviço de aluguel, né, ou quem tem receita de aluguel, seja com Unipar, seja com outros clientes, analise toda a legislação, prepare Seclestrib, prepare seu sistema para que a hora que o governo publique, o documento vai ser o modelo X ou o modelo Y, seja realmente uma questão de TI, de pegar aquilo que já está preparado, pré-parametrizado e jogar dentro do documento fiscal. Ok? Acho que essa é a sugestão, mas a sua provocação é boa. Realmente não temos isso ainda, tá? Bom, deixa eu seguir aqui, pessoal. Eu vou tentando, eu estou vendo aqui um pouco das perguntas, eu vou tentando trazer durante a resposta, tá? Bom, ponto importante agora, principalmente para vocês fornecedores Unipar, tá? Então vamos lá. Base ampla de créditos. O que quer dizer base ampla de créditos? Quer dizer o seguinte: hoje na legislação existem tipos de serviço que dão direito a crédito de PIS e COFINS e outros que não dão. ISS não dá direito a crédito. E ICMS depende do tipo de produto, depende da finalidade, você pode ou não ter direito a crédito. Na reforma tributária, 100% do que uma empresa comprar e vier acobertada por documento fiscal tributado, dará direito a crédito. Então, vou pegar o exemplo do meu amigo Ricardo. O Ricardo vai emitir uma nota fiscal, vamos dizer que o governo define a nota fiscal, vai emitir uma nota fiscal de aluguel de um equipamento fabril. Vai dar direito a crédito. Vamos dizer que tem uma outra empresa aqui que vai emitir uma nota de aluguel de um equipamento administrativo, uma cadeira para colocar na sala de reunião que a Samira vai fazer a reunião. Vai dar direito a crédito também. Serviço de portaria, vai dar direito a crédito. Serviço de consultoria, vai dar direito a crédito. Então agora, 100% do que vocês emitirem de documentos fiscais tributados para a Unipar passa a dar direito a crédito para a empresa. Ok? Então, isso óbvio que isso muda a forma da empresa analisar os fornecedores. E se a gente está falando que tem, por exemplo, o caso do Ricardo aqui, que era uma empresa que emitia aluguel e no aluguel, aspas, só tem o PIS e COFINS, seja de 9,25, seja de 3,65, o montante do crédito que a Unipar eventualmente desconta é um montante. A partir do momento que a gente for para o IVA, e a gente está falando de um IVA de 26,5% a 28%, o montante de crédito que a Unipar vai descontar vai ser maior. Então, a relevância na análise das operações dos documentos pela compradora vai ser maior. A criticidade deles com vocês vai ser maior. Ok? Por quê? Por causa do ponto número 5, que é o seguinte: a partir da reforma tributária, a compradora, no caso aqui a Unipar, ela só vai ter direito a crédito se o fornecedor pagar o tributo, ok? Então, vou repetir, a Unipar só terá direito se vocês pagarem os tributos pelas vendas. Ou seja, se eventualmente vocês emitirem uma fatura e por um problema de caixa, de falha no processo, de falha humana, vocês não pagarem o tributo no mês subsequente, a Unipar ela não vai ter direito ao crédito daquela nota fiscal. Isso quer dizer que o caixa de vocês vai impactar o caixa da Unipar diretamente. E eles, obviamente, vão olhar e vão controlar isso também, ok? Então, é muito importante, porque como funciona hoje, né? Hoje, eventualmente, se algum de vocês, fornecedores, tem algum tipo de falta de recolhimento por N problemas, né? Vocês podem, eventualmente, ali parcelar. Vocês podem parcelar, vocês podem eventualmente entrar com uma medida judicial, apresentar uma CND e ok, a Unipar aceita. O ponto agora é a legislação exige que para a tomada de crédito o fornecedor tem que pagar o tributo, ok? Então, acho que esse é um ponto relevante aqui. Bom, vamos eu vou falar um pouco do split payment, mas de uma maneira muito rápida aqui. O que é o split payment? O split payment nada mais é do que a liquidação financeira, perdão, a retenção dos tributos na liquidação financeira da operação. Okay? Então, basicamente, o que vai acontecer com o split payment?
A partir do momento que vocês emitirem uma nota para a Unipar, vou usar lá aquele exemplo, olha, 100 mil de nota, 30 mil de tributo, ok? Quando vocês emitirem essa nota contra a Unipar e a Unipar pagá-los, só vai entrar no caixa da empresa de vocês. Tem alguém com áudio aberto aí, pessoal. Então, voltando, nota de 130 mil. A partir do momento que vocês emitem a nota de 130 mil para a Unipar e a Unipar paga, só vai entrar no caixa do fornecedor 100 mil. Os 30 mil vão ser retidos pela instituição financeira e vão ser mandados direto para o sistema de arrecadação do governo. Tá? Então, atenção aos fluxos de caixa de vocês, porque isso hoje, né, você emite uma nota que lá dentro tem ICMS, PIS, COFINS, ISS, vocês recebem isso da Unipar, rodam com isso no caixa aí 20, 15, 30 dias, depende da empresa, e só pagam um tributo no bem subsequente. Agora não vai acontecer mais isso, só vai entrar caixa líquido, ok? Então, um ponto de super atenção aqui. E aí, por fim, teremos a extinção de todos, ou praticamente todos, os incentivos fiscais, ok? Então, diferimentos, aquelas reduções de ICMS que algumas empresas têm, porque o Estado tem lá uma redução de ICMS, reduções que vocês têm no ISS, aqueles benefícios fiscais para importação ali para o Espírito Santo, Santa Catarina, tudo isso será extinto na reforma tributária, salvo algumas coisas muito pontuais, um drawback, um REID, algumas coisas assim, tá? Bom, de novo, só para falar do Simples aqui, tá? De uma maneira muito rápida. O Simples vai dar direito a crédito? Teoricamente, vai dar direito a crédito dentro daquilo que ele tributar dentro da alíquota dele. Agora, se ele migrar para o regime novo, e aí tiver 27% de IVA na nota, vai dar 27% de direito a crédito para o adquirente. Então, a conta que as empresas do Simples e os adquirentes vão fazer é até que ponto faz sentido ir para o modelo novo ou não, tá? Então, acho que esse é o ponto. Agora, pessoal, vamos lá. Esse slide é o mais importante da apresentação, por isso que eu invisto mais tempo nele aqui, tá? Ponto de atenção. Emissão de documento fiscal para 100% das transações. Então, pessoal, a partir de janeiro, salvo no caso que meu amigo Ricardo muito bem colocou aqui, que o governo ainda não decidiu qual é o tipo de documento, mas todos os tipos de transação passam a ser acobertados por nota fiscal. Seja aluguel, seja serviço, seja produto, seja royalty, seja licença de uso de marca, transporte, tudo isso precisa ser adaptado para o ano que vem, ok? Para janeiro do ano que vem. Qual que é o ponto super relevante aqui, pessoal? Prestem atenção nisso, que é bastante importante. Para o ano que vem, não adianta só colocar o campo do IBS, da CBS, do Imposto Seletivo na nota fiscal. Não é só colocar o campo, né? Samira sabe do que eu estou falando, que é exatamente nisso que estamos apoiando a Unipar, principalmente. Existe uma série de regras da Receita Federal que estão publicadas nas notas técnicas que precisam ser parametrizadas nos sistemas de vocês. Então, desculpe porque eu não me recordo o nome, mas uma pessoa que fez a pergunta do CST. O CST vai acabar? Não, o CST não vai acabar nesse primeiro momento. Mas, por outro lado, para o ano que vem, já foi criado o CClass-Trib, que é o Código de Classificação da Tributação, que é uma nova tabela que as empresas precisam analisar e parametrizar para todas as suas atividades, né, para todas as suas operações de entrada e saída, qual é o código do CClass-Trib que tem que colocar. E esse código, ele não é um depara do CST, ele não é um depara do CFLP, ele não é um depara do NCM. É uma tabela nova, com regras novas, com lógicas novas, que precisa ser analisada, porque senão isso gera bloqueio de faturamento pela Receita Federal, ok? Então, esse é um trabalho extremamente importante, olhar para as regras das notas técnicas, entender o que são e já analisar para ver como que vocês vão classificar as operações de vocês, ok? Pergunta que acabou de entrar aqui. Referente a ST, vai mudar alguma coisa? Não é que vai mudar alguma coisa, é que não vai ter mais ST, ok? Por que não vai ter mais ST? Porque a ST foi criada para evitar
que algum elo da cadeia deixe de recolher o tributo, né? Agora, algum elo da cadeia vai recolher. Quer dizer, se você, fornecedor Unipar, vender e não recolher, aliás, se você, fornecedor Unipar, vender e recolher o tributo, ok, está recolhido. Se eventualmente você não recolher por algum problema de caixa, de processo, alguma coisa assim, quando a Unipar fizer a quitação da nota, pela sistemática do split payment, esse valor vai ser recolhido. Então, na lógica da nova legislação, não precisa mais ter ST, ok? Então, ponto importante. Tributação no destino. Eu falei bastante, mas tomem cuidado, porque são mais alíquotas para acompanhar, né? Mais itens dentro das tabelas de faturamento de vocês. Então, tomem muito cuidado com isso. Cuidado, né, também, reconfiguração de rota, centro de distribuição. Vocês são fornecedores Unipar, mas vocês têm fornecedores também. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês vai se aplicar ao seu fornecedor. Por que eu estou falando isso? Porque, eventualmente, com tributação no destino, extinção de benefício fiscal, etc., talvez o seu fornecedor mude de lugar. Então, você precisa também tomar cuidado com isso, ok? Já vou abrir para o João aqui, rapidinho, João, só para terminar. Então, a revisão dos custos operacionais e margem, quer dizer, vocês analisarem essa questão do crédito amplo, cuidado com o caixa, atenção ao caixa, né? De novo, vou repetir, o caixa de vocês estará ligado no caixa da Unipar, assim como o caixa de vocês estará ligado no caixa do fornecedor de vocês. Então, não adianta também, de novo, só preparar o sistema e tudo mais. Precisa ter uma análise financeira para garantir que vocês vão estar saudáveis do ponto de vista de caixa para continuarem gerando crédito para a Unipar, tá? Logicamente, aqui a gente fala de um redesenho dos contratos, porque os contratos vão ter que, né, tanto os contratos de vocês com a Unipar quanto o fornecedor de vocês, de alguma forma vai ter que absorver essas novas legislações. Falei aqui que o ST vai acabar, né, o regime monofásico, o ICMS-ST, e obviamente a gente vai precisar de uma integração maior entre a área tributária, a logística e a área comercial das empresas, tá? Deixa só, alguém levantou a mão, foi o João, acho, né, João? Foi sem querer, Felipe, pode seguir. Foi sem querer. Então, beleza. Vamos lá. Alguém quer alguma pergunta no ao vivo aqui ou podemos passar para a próxima? Vamos passar para o próximo, Arlete, por causa do tempo, e aí o pessoal vai jogando no chat aqui. Legal. Pessoal, ponto extremamente importante. Tudo isso que eu falei para vocês vai acontecer em 2033. Né? Então, a reforma tributária, de uma forma completa, ela vai ser em 2033. O que vai acontecer de lá até, né, daqui até lá? O ano que vem começa o ano teste. Então, a alíquota fixa de 0,1 de IBS, 0,9 de CBS, e começa a fase de testes sistêmicos, ok? Pessoal, muito importante. Agora, o sistema da Receita Federal, ele olha nota a nota, código a código, item a item. Então, se não estão adaptando o sistema de vocês ainda, comecem, utilizem de fato o ano que vem como ano teste, entrem em contato eventualmente com a Unipar para garantir que o faturamento de vocês está de acordo com o que eles colocaram de regra, que a nota está entrando lá na Unipar, que está tudo certo. A Unipar está fazendo a parte dela aqui de olhar, mas é muito importante que vocês se preparem para isso, porque embora a mudança mesmo comece em 2027, a partir do ano que vem, quem não tiver os sistemas adaptados, não só pode, como irá ter notas fiscais bloqueadas. Né? Então, a nota fiscal será rejeitada pela Receita Federal e vocês não vão conseguir emitir nota contra a Unipar, ok? Então, esse é um super ponto de atenção. O que acontece em 2027? Né? Então, em 2027, de fato, começa a reforma tributária. E aqui entra um grau de complexidade bastante alto. Por quê? Em 2027, o PIS e COFINS deixam de existir e a CBS passa a ser implementada. Então, o que vai acontecer em 27? A CBS entra com todas essas regras que eu falei. Creditamento amplo, necessidade de recolhimento para poder a Unipar acreditar, tributação no destino, embora seja uma alíquota única, cálculo por fora, tudo isso começa em 2027. Só que o ICMS e o ISS, eles continuam
a existir. Então, o sistema de vocês vai ter duas lógicas ao mesmo tempo. CBS, uma lógica totalmente nova, ICMS e ISS, a lógica atual, ok? Então, o que vai acontecer? De 29 a 32, as alíquotas do ICMS e do ISS vão sendo reduzidas e a alíquota do IBS vai subindo, de forma que em 2033, ok, teremos a adaptação plena do sistema, tá? Quem emite nota pela prefeitura? Pergunta da Priscila. As prefeituras estão se adaptando ao novo modelo. Existem prefeituras, vou dar um exemplo aqui, como o município de São Paulo, que estão adaptando um sistema emissor próprio, e existem outras prefeituras que estão migrando para um modelo nacional de emissão de nota fiscal. Então é importante também entender no seu município para onde que o município está indo. Se ele está indo para um modelo único, né, nacional, e como isso vai funcionar dentro do ambiente daquele município, ou se o município vai ter um autenticador próprio e como isso vai funcionar dentro daquele ambiente, ok? Então, por que eu estou chamando a atenção aqui, pessoal? Porque assim, ó, a partir do ano que vem, embora a gente fale, mas vai demorar muito a reforma, não sei quando, o ano que vem começa. Os bloqueios de faturamento começam o ano que vem. E a partir de 2027, que pode parecer longe, mas a gente sabe no dia a dia das empresas como aí vai 12, 15 meses passam muito rápido. Se pensar que tem Natal no meio, tem Carnaval do ano que vem no meio, é pouco tempo. E tem bastante adaptações para serem feitas, ok? Então, a pergunta da Clarissa, se a gente já vai começar a recolher IBS e CBS no ano que vem. Não vai ter recolhimento desde que a empresa cumpra a obrigação acessória. Qual é a obrigação acessória? A obrigação acessória é a emissão da nota fiscal com os valores, né, fixados de 0,1 e 0,9 do IBS e do CBS, ok? Então, a empresa precisa emitir o documento, precisa estar adequada para não ter que recolher esse valor o ano que vem. Então, até foi boa essa pergunta, Clarice, só para deixar claro para todos que o ano que vem, teoricamente, não há impacto em preços, porque não há que se falar em recolhimento desses tributos, tampouco somar isso no valor da nota fiscal. Mas em 2027, isso já começa a ter efeito, ok? Vamos para o próximo, Arlete, por gentileza? Então, só um apanhado geral aqui, então, de novo, né? Os créditos na reforma tributária, eles são muito diferentes. Então, acabou aquele negócio de tomar em 48 parcelas o ICMS, ou o PIS e COFINS do imobilizado de uma forma, ou serviço A, o tipo de serviço A, o tipo de serviço B, tipo de mercadoria A, o tipo de mercadoria B, isso acabou, ok, pessoal? Então, todos vocês, a partir de 2027, vão gerar créditos para a Unipar. E isso muda bastante a forma como a empresa olha para vocês, ok? Então, de novo, crédito amplo, com base no recolhimento, vai abranger bens, serviço, energia, ativo, imobilizado, aluguéis. Aluguéis, pessoal, tem uma regra super específica. Então, quem é fornecedor de aluguel e é pessoa jurídica, vai ter que pagar EVA. Quem é fornecedor de aluguel que está aqui, que eventualmente seja pessoa física, tem regras específicas do aluguel que precisa ser analisado. Então, se você tiver mais de 240 mil reais de receita por ano, se você tiver mais de 3 imóveis alugados, você passa a ser um contribuinte do IBS-CBS. Então, prestem atenção com os aluguéis, porque aluguéis têm essas regras super específicas. De novo, maneira geral, aluguel passa a ser tributado, embora ainda temos essa discussão aqui do Ricardo sobre qual é o tipo do documento fiscal, mas ele será tributado, ok? E aí, tem alguns pontos muito específicos que não geram crédito, mas só para vocês saberem, até para as companhias de vocês, aquilo que for bem de uso pessoal. Então, sei lá, eventualmente tua empresa vai fazer uma festa de final de ano e vai comprar lá uma bebida alcoólica. Isso não vai dar direito a crédito, obviamente, como já não dá hoje, tá? Mas é muito específico. Arlete levantou a mão, pode falar. Só para você responder a pergunta do Leonardo antes de você mudar de slide, que eu acho que é uma pergunta bem pertinente ali, sobre o PCC, para ficar claro, né? Vamos lá. Então, de novo, né? Dentro do PCC, você tem PIS, COFINS e CSLL.
PIS e COFINS não vai ter mais retenção porque está dentro da sistemática da CBS. A CSLL está dentro da sistemática lá da CSLL do Imposto de Renda. Então, teoricamente, a retenção, o PCC deixa de ser PCC e passa a ser C, né? Que vai ser só a CSLL, teoricamente, ok? Pode ser que o governo mude essa regra? Pode ser que o governo mude essa regra. Mas hoje, a foto de hoje é que o PIS e COFINS deixa de ter retenção e a contribuição, como é outra legislação, ela mantém a retenção, tá? Pode ir, Arlete, para o próximo, por gentileza. Bom, a gente falou... Pode clicar mais Arlete, por favor. Aí. Pessoal, aqui não é para ser chato, não, é só para trazer o ponto de atenção para vocês, tá? A sistemática do split payment e a necessidade de recolhimento pelo fornecedor muda bastante o fluxo de caixa, ok? Então, a gente sabe que fluxo de caixa, ele é um ponto super desafiador nas empresas, em todas, independentemente do tamanho, a gente sabe que fluxo de caixa sempre é um ponto de atenção para os negócios. Então, só esse slide aqui é para vocês realmente começarem a internalizar o que vai acontecer com a reforma tributária e começarem a calcular, entender o impacto no fluxo de caixa, ok? Para não chegar lá em 2027 precisando de funding, precisando de dinheiro e não saber de onde tirar. De novo, vai ser todo o impacto de uma vez? Não. Por quê? Porque, como eu falei para vocês nos slides atrás, a implementação completa é só em 2033. Então, tem um faseamento e, consequentemente, tem um faseamento do impacto no fluxo de caixa. Mas em 2027 já começa o impacto. Então, por favor, tenham atenção a isso, né? Vocês são fornecedores da Unipar, certamente a Unipar vai controlar se vocês estão pagando ou não, se ela está tomando crédito ou não. Então, isso é algo muito relevante aqui para o negócio da Unipar também, ok? Pode ir para o próximo, por gentileza, Arlete. Legal. Então, o Simples Nacional, de novo, né? A gente vai ter a inclusão do IBS-CBS, mas, teoricamente, se ficar na modalidade, digamos, atual, não dará direito a crédito para o comprador. Quem for para o regime híbrido, ou seja, é uma empresa do Simples Nacional, mas apura o IBS-CBS pelo regime normal. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, você vai apurar lá os outros tributos, INSS, IR, enfim, por aquela alíquota reduzida do Simples, mas você vai apurar o IBS-CBS pela alíquota cheia, 26,5, 27, 28, tá? Nesse caso, você passa a dar direito a crédito para o adquirente. Então, a conta que você, fornecedor do Simples, vai ter que fazer, que é a mesma conta que, obviamente, a Unipar vai fazer, pensando em política de preços, o que faz mais sentido, ficar no regime atual ou migrar para o regime novo, tá? Deixa eu ver aqui só. O Eduardo perguntou... Não, vamos lá, Eduardo. Acho que a sua pergunta é boa. O Eduardo está perguntando aqui sobre 2026 e a demonstração das alíquotas. Para 2026, as alíquotas são demonstrativas, ok? Então, pensando em preço, isso não tem impacto em preço. O que está acontecendo é que saiu uma nota técnica do SPED, falando que lá no SPED, em um dos campos, um dos blocos do SPED, você vai ter que fazer essa soma, também com fins demonstrativos, mas vai ter que somar. Então, no SPED, isso vai ficar de uma forma, mas na tua nota fiscal, você não vai somar o valor para a Unipar ou para nenhum dos seus clientes, tá? Então, acho que esse é o ponto. Vamos para o próximo slide, Arlete, por gentileza, que acho que ainda tem alguns pontos importantes. A gente tem aí 6 minutos. Vamos lá. E eu estou lendo as perguntas aqui, tá, pessoal? Terá que ser impresso IBS-CBS na nota em 2026? Já foi dito que não vai ser somado no total, então não vai ser somado no total. O que vai acontecer é que precisa estar na nota fiscal para fins demonstrativos, ok? Então, no XML, isso vai estar lá. Tomem cuidado, tá, pessoal? XML, DANF, cuidado com isso, mas no XML vai ter que estar lá demonstrado, ok? Bom, esse slide eu já falei durante a apresentação, mas eu acho que ele é bastante importante, que é
lucro real e lucro presumido, hoje tem sistemáticas diferentes de PIS e COFINS. Então, quem está no lucro presumido é cumulativo, quem está no lucro real é não cumulativo, ok? O que vai acontecer agora é que todos vocês, independentemente se vocês são lucro real ou presumido, todos vocês vão para a mesma sistemática de tributação da CBS, ok? Então, ponto de atenção, por que a gente colocou esse slide? Fornecedores, Unipar, porque aqueles que hoje estão no presumido, via de regra, não tem nem sistema e nem sistemática, nem processo para tomar créditos. Isso precisará ser desenvolvido, porque a partir de 2027 vai ter que tomar crédito, porque isso é relevante no processo de vocês, ok? A Luciana fez uma pergunta que eu não sei se eu entendi. Imposto vai ser recolhido no pagamento da CBS e IBS, eu, fornecedor e crédito para a Unipar. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas vamos lá. Você emitiu uma nota fiscal de venda para a Unipar de qualquer coisa, em janeiro. Em 15 de fevereiro, você foi lá e recolheu o seu tributo pela sua venda. A partir do dia 16 de fevereiro, a Unipar passa a ter direito a crédito. Se você não recolher esse tributo na data do recolhimento, a Unipar também não tem direito a crédito, ok? Então, pessoal, só não se esqueçam que continua a sistemática de apuração. É nota a nota, mas vai ter período de apuração e vocês vão saber quanto tem que pagar no mês subsequente, ok? Tem mais um aqui, o Arlete? Agora seria um espaço de dúvidas finais. Eu não me recordo aqui, é o último slide. Tem sim, Felipe, até o da Zona Franca e os de transportadores que eles estão esperando, estão perguntando aqui se vai ter. Eu estou falando que essas perguntas vai para o slide daí. A Zona Franca, pessoal, é só um ponto muito rápido aqui, mas para ficar claro, a Zona Franca continua existindo. O que vai acontecer? Em 2027, o IPI passa a estar zerado para todos os produtos. Então, a partir de 2027, os produtos serão zerados de IPI, salvo se o produto que você fabrica era fabricado na Zona Franca de Manaus, já era fabricado na Zona Franca de Manaus. Nesse caso, você continua tendo IPI. Então, vou dar um exemplo muito didático para ficar claro. Quer dizer que, se todo mundo sabe que na Zona Franca de Manaus faz moto. Se você estiver fora da Zona Franca de Manaus em 2027, como você vende uma moto que também era fabricada na Zona Franca de Manaus, a moto que você vende passa a ter IPI. Então, o IPI ele é zerado para todos, salvo nessa hipótese onde você produz um produto que também é feito na Zona Franca de Manaus, ok? Vai lá, Arlete, vamos para a transportadora aqui. Aqui, pessoal, um slide muito rápido, depois no material vocês podem olhar, mas são os tipos de alíquota diferente. Então, né, na lei complementar você tem ali alguns tipos que têm regimes específicos e, como eu falei, algumas alíquotas, né, com redução. Então, por exemplo, aqui, educação vai ter uma alíquota com uma redução de 60%, tá? Esse é um ponto, ok? Vamos para o próximo, por gentileza. Isso, esse aí. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, todos os modelos, né? Todos os modelos estão no 57, o 67. Todos os modelos, eles vão ser adaptados ou precisarão ser adaptados para o novo IBS-CBS, tá? Então, começamos a homologação ali em 3/11 com produção prevista para 5/1. Então, fornecedores de transporte, sim, vocês terão que tributar o IBS-CBS, sim, vocês terão que fazer todas essas mudanças que eu estou falando aqui, de colocar o campo da nota fiscal, olhar para a tabela do C-Class-Trib. Então, de alguma forma, tudo que eu falei aqui também se aplica a vocês, transportadores, ok? Para vocês entenderem, a lógica da legislação é que todas as empresas serão tributadas, aspas, da mesma forma, e num futuro lá para 2033 ou mais, eventualmente nós teremos um documento único onde vai acabar esse negócio de modelo 57, 55, 66 e assim por diante. Então, teremos no futuro um documento único, ok? Mas, de novo, todos os transportadores terão que, sim, fazer as adaptações sistêmicas
para que tenha os campos do IBS, CBS, Imposto Seletivo e as regras de Seclastrib e tudo mais dentro das notas fiscais de vocês, ok? Então, só para ficar claro que isso não é uma mudança só para vendedor de mercadoria ou prestador de serviço, é para tudo. De novo, Ricardo deu um exemplo bom. Mas o aluguel ainda não tem o documento fiscal. Não tem mesmo. Então, preciso olhar para a tabela do Seclastrib, olhar para outras operações que a companhia tenha, mas também, assim que sair a nota fiscal, você adapta. Então, aqui, transportadores, todos vocês terão que se adaptar também, tá? Acho que esse é um ponto importante. Tem mais algum aqui? Comentando também da parte de transportadoras, tem também a possibilidade dos transportes intramunicipais, né? Então, aí entra a parte de nota de serviço. Então, se não tiver que a obrigação vai tanto para a CTE quanto para a nota de serviço, que aí também a gente vai ter que fazer essa adaptação, né, para a reforma tributária. Só para reforçar que a transportadora tem essa possibilidade, né? Boa, bom ponto, Samir. Eu falei de um modo mais geral, mas você trouxe até um ponto mais específico. Então, vou reforçar o que ela falou, pessoal. Não importa se você é intermunicipal ou intramunicipal. Não importa se você está num modelo ou se você está no outro modelo. Não importa se é nota de serviço ou nota modelo 5767. Para a reforma tributária, todos vocês serão iguais. Todo mundo vai ter que emitir documento fiscal, todo mundo vai ter que tributar CBS, IBS e Imposto Seletivo, ok? Acho que isso é o mais importante. Qual momento que em qual momento a transportadora fará uso do crédito que ela toma? Uma vez que quando fatura, já vai ter retenção sobre o faturamento. Não sei se eu entendi também a pergunta, mas vamos lá, a sistemática vale para todo mundo. Quando você emite uma nota fiscal de venda, ou você, vendedor, recolhe o tributo no mês seguinte, ou quando o cliente te pagar, ele, né, vai ter essa sistemática do split payment. Dos dois, o que acontecer primeiro? Geralmente, as empresas, né, pagam os fornecedores no mínimo aí em 30 dias. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer é que você vai emitir a nota de venda e você vai recolher o tributo no mês seguinte, e quando a Unipar for te pagar, essa retenção não precisará ser feita, porque você já recolheu o tributo. Isso vale para o seu fornecedor também. Então, você tem um fornecedor lá de manutenção, ele emite a nota para você, se você pagar ele em 30 dias, a partir do momento que ele recolheu o tributo, você tem direito a crédito. Se você pagar ele à vista, vai ter aí o split payment, e naquele momento você já tem direito a crédito também, tá? Tem mais alguma, Arlete? Agora são essas dúvidas finais mesmo. Pode abrir, Arlete. Você está no mudo, não sei se você está falando. Oi, perdão. É uma bem interessante. Na mudança de sistema caixa versus competência, como vai ser calculado os impostos? Terei um estoque de... Ele dá um exemplo, né? Terei um estoque de faturamento pelo sistema caixa, impostos pelo recebimento, e vão ocorrer outras emissões que serão apuradas pelo sistema competência. Então, vai ter, né? Aí, Arlete, fica super à vontade para me complementar aqui também. Vai ter uma homologação dos créditos, então, teoricamente, esse é um ponto de dor da legislação, que quem é do lucro presumido, de alguma forma, vai ter que sim fazer esse cálculo para poder homologar esses créditos para depois utilizar com a CBS, tá? Outro ponto que é importante dessa questão é vocês que hoje eventualmente têm créditos acumulados, seja de PIS/COFINS, IPI, ICMS, o que for, façam um esforço para utilizar esses créditos o quanto antes. Por quê? Créditos de PIS e COFINS poderão ser usados com CBS? Sim, mas passará por uma homologação da Receita Federal, consequentemente por uma fiscalização da Receita Federal, provavelmente querendo glosar a maior parte dos créditos. Então, ponto 1. ICMS, o que vai acontecer? Né? Foi até aprovado o PL recentemente. Quem tiver saldo credor de ICMS lá em 2032, o governo vai devolver o valor em 20 anos. 20 anos. Então, corram aí para queimar os créditos de vocês antes da reforma tributária, porque quanto mais, digamos assim, limpos vocês entrarem de base de crédito, melhor, tá? Acho que essa é a ideia aqui.
Arlete, tem mais algum slide aqui? Senão eu vou... Ah, esse é importante, esse é importante. Ó, eu sei que a gente passou 5 minutos aqui, mas, ó, pessoal, não se esqueçam disso, por favor. Isso aqui não é um impacto direto da reforma tributária, mas ele é um impacto correlato. A partir do ano que vem, julho do ano que vem, o CNPJ passa a ser alfanumérico, né? Igual placa lá do Mercosul, então com letras e números. Por que eu estou falando isso? Porque vocês precisam ter os seus sistemas preparados para isso. Porque se vocês abrirem uma nova unidade, a partir de julho do ano que vem, ela virá com CNPJ alfanumérico. Se vocês têm um fornecedor crítico, que é crítico para vocês e que eventualmente isso possa ser crítico para a Unipar também, e ele emitir uma nota fiscal com o CNPJ alfanumérico, o sistema de vocês tem que estar preparado para isso, tá? Então, tomem muito cuidado, porque CNPJ é um registro que vai em quase todos os sistemas de quase todas as empresas. Então, tenham muita atenção, porque o ano que vem isso vai mudar também, ok? Exato. E não é só questão de cadastro, né, de clientes e fornecedores, vai tudo que tem o número da nota do CNPJ, própria chave de Tudo. acesso dos documentos fiscais, tem essa alteração também, né? Então, assim, de novo, lembra que eu falei para vocês, se você tentar emitir uma nota fiscal e o CNPJ for alfanumérico, você não conseguir, você não vai conseguir emitir a nota. Ou não vai conseguir dar entrada na nota. Então, isso pode parar a operação de vocês, que, consequentemente, pode afetar o negócio da Unipar, pessoal. Então, tomem muito cuidado com isso. Isso, às vezes, as pessoas não dão a importância necessária para isso, né, Samira? Mas esse é um ponto do sistema aqui extremamente complexo e relevante para que vocês analisem, ok? Pessoal, a gente estourou aqui um pouco os minutos, mas acho que foi importante, né, Samira? Até para a gente poder passar com mais detalhes. O que eu quero combinar com vocês? De novo, a ideia aqui não era exaurir 100% das dúvidas, acho que isso, nem se a gente ficar um mês dando treinamento, né, Samira? Bem isso Mas, mesmo. mas a ideia da Unipar aqui, pessoal, e eu tentei fazer isso da melhor forma possível, é vocês entenderem que os impactos começam o ano que vem, a adaptação dos sistemas tem que estar pronta para o ano que vem, tem coisas importantes para sistemas como o Seclastrib, o CST, a emissão de documentos fiscais para aluguel, o próprio CNPJ alfanumérico, e tem coisas relevantes para negócio, como a questão do fluxo de caixa e tudo mais. Então, a preocupação da Unipar com vocês, e aí aqui eu queria só aproveitar, Samir, esses minutos finais aqui para parabenizar a iniciativa da empresa. Assim, a missão da Unipar com vocês é trazer o conhecimento, ajudar vocês na conscientização, ajudar vocês na preparação, porque, de novo, é óbvio que a Unipar está lá preocupada e focada na implementação da reforma tributária e está andando bacana. Mas a empresa depende que todos vocês, fornecedores Unipar, também façam isso, né? Por isso que a gente está aqui hoje como consultoria, trazendo conhecimento, tentando responder o maior número de dúvidas possível. Eu tenho certeza que depois disso vão surgir outras dúvidas, né? Enfim, a gente vai tentar capturar aqui o máximo de dúvidas possível para mandar para vocês. Enfim, a consultoria também está aqui super à disposição, né? Depois a gente pode passar os nossos contatos para vocês, caso vocês precisem de algum apoio, mas a ideia era essa, pessoal. A ideia era mostrar de uma forma geral que a reforma tributária não é uma mudança simples no cálculo de tributos. Muito pelo contrário, é uma mudança complexa e que impacta várias coisas além da própria nota fiscal, ok? Então, Samira, de novo, queria agradecer pelo espaço, parabenizar vocês. Acho que foi importante a gente fazer isso. Enfim, deixo aqui para os seus comentários finais aqui. Obrigado. Sim, obrigado, Felipe, obrigado a todos. Também achei muito válida essa oportunidade que estamos tendo. Estamos todos aprendendo, né? Então, devagarzinho a gente vai chegando lá, entendendo um pouco mais. A cabeça do governo, a gente sabe que tem várias frentes ali que não dá para adivinhar tudo, né? A gente não consegue, mas vamos nos preparando, né? Estar preparado acho que é o caminho, né? E é o que a gente está procurando fazer aqui junto com vocês e continuar se atualizando. Obrigadão, gente. E nós vamos disponibilizar, sim, o material, né, Felipe, Arlete. Fiquem tranquilos. Combinado. Estamos à disposição também, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa pode nos contatar. Obrigado, pessoal. Se Obrigado, vocês... Obrigado. Olá, se quiserem... Obrigado, boa tarde.
Boa tarde. Se quiserem deixar ali a notinha pra gente entender como que foi a experiência de vocês, eu agradeço, né? De 1 a 5, no chat mesmo. E quem tiver pergunta ainda que não tenha sido respondida, pode colocar ali no PR, depois que a gente mandar o material, as que não tiverem respondidas durante o evento, a gente manda a resposta junto, ok? Mas daí coloquem, por favor, ali no PR. E boa Tá tarde, ótimo. muito obrigada por todos. Quer perguntar, Giovana? Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tinha alguém querendo perguntar, Felipe? A Giovana levantou a mão, mas acho que ela deve ter clicado errado aqui. Ah, tá bom. Valeu, gente. Obrigada, Obrigado, Samir. pessoal. Obrigado, Até Ernest. mais. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.